alicerce do Cristo Senhor, lá no céu como dois luminares, a brilhar no celeste esplendor. Feliz São Pedro, do céu cordeiro, na cruz em verso sem ser Israel, e tu, São Paulo, doutor das gentes, na dor da espada ganhaste o céu. Agora, pois, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Sois de Deus oliveiras frondosas, candelabros de intenso fulgor, sempre duas coroas de rosas, dando a Roma perfumes de amor. Feliz São Pedro, do céu cordeiro, na cruz em verso sem ser Israel, e tu, São Paulo, doutor das gentes, na dor da espada ganhaste o céu. Pois rogai por nós, rogai por nós, Diferentes aos fins do passado. Meus irmãos e irmãs, bom dia para todos e todas. Que bom, mais um domingo para a gente se aproximar mais desse grande mistério que a palavra nos ensina, né, nos ajuda a compreender. Esse mistério da Eucaristia que nós não estamos celebrando esses dias, obviamente todo mundo sabe, mas estamos, outros sim, preparando-nos para viver essa Eucaristia. Acho que esse momento é muito importante para todos nós, porque é uma catequese, né? É um momento de preparação. Eu tenho certeza que quando nós voltarmos para nossas igrejas abertas, nós estaremos muito preparados, porque esse tempo está nos preparando melhor para conhecermos a palavra e assim, através da palavra, do conhecimento, através da experimentação também dessa palavra na vida, é que nós vamos celebrar de forma muito mais intensa, verdadeira, consciente a Eucaristia. Então, nós não estamos vivenciando a Eucaristia, celebrando a Eucaristia. Nós estamos vivendo a Eucaristia. Muito importante isso, vivendo a Eucaristia. E nos preparando para viver cada vez melhor. Hoje nós queremos colocar nas nossas intenções o Luiz Alberto Coelho. Eu vejo que o Zé Maria está aí. E Luiz Alberto Coelho é irmão do Zé Maria. Faz 2 anos, né, Zé Maria, de falecimento. Passa o tempo muito rápido, né? Pois é. E também eu estou rezando pela família, embora não conheça ninguém deles, mas conheço o amigo dele. Eles saíram daqui, foram lá para os Estados Unidos para aquela coisa, né? Ganhar a vida, lutar pela vida, buscar uma condição financeira melhor, quem sabe para ajudar a família e tudo mais. E lá ele morreu. O Marcelo Oliveira faleceu anteontem. Está lá ainda. A burocracia para trazer o corpo é muito grande. Vai ficar ainda 30 dias lá para depois vir para o Brasil. Nós rezamos pela família, porque não é fácil, né? Uma situação dessa e tudo. Eu tô vendo você aqui, José Naide, nosso querido lá do Caio Martins, Setebra.
Eu estou lembrando aí da sua cirurgia que você falou, viu? Que vai fazer, tá? De catarata. Isso é muito fácil, tranquilo, viu? Pra você enxergar melhor, tá bom? Que Deus te abençoe, viu? Enfim, eu quero falar também aqui do Edson Teodoro, pedir desculpa, viu, Edson? Porque ele sempre entra aqui, mas quando ele... Depois tinha passado o vídeo que eu olhei e eu vi que ele cumprimentou, né? O Edson Teodoro é nosso povo lá do Caio Martins, é filho do grande Tiago. Inclusive, o Edson, depois você me fala a respeito do William. Deve estar bem de saúde, né? Graças a Deus, deve ter tratado e está bem. É assim a gente vai, né? Caminhando com o povo de Deus, caminhando com a palavra e trazendo essa palavra para a realidade do dia a dia. Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos preparando para a celebração de hoje, alusiva a São Pedro e São Paulo. Mas depois parecidos da luz, pura paixão pela cruz. Feliz São Pedro, o céu bandeiro, na luz em verso sem céu. E do São Paulo, no dor da gente, na dor da espada, ganhaste o céu. Agora, pois, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Está me pedindo bênção aqui a Simone Oliveira Mendes. Deus te abençoe, Simone. Simone lá do São Geraldo. Grande pessoa, participante, muito íntima com as coisas sagradas. A Elizabeth está respondendo aqui que eu perguntei se o William está bem. Está, graças a Deus, né, Elizabeth? Está bem, com a graça de Deus. Manda um abraço para ele por mim, viu? Tá bom? Quem mais quiser colocar sua intenção agora, nesse momento, nós acolhemos. À medida que eu enxergar, eu vou falando. Às vezes passa e eu não vejo, né? Então, todo mundo que aparecer aqui na live, se eu puder, eu vou falando, tá bom? Às vezes não tem jeito. Então, nós vamos nos colocar diante do Senhor, da sua misericórdia. Tende compaixão de nós, Senhor, das nossas fraquezas, das nossas limitações que são humanas, não são escândalo, porque o Senhor nos conhece, o Senhor mesmo que nos fez. Mas nós pedimos ao Senhor que haja uma aproximação maior do Senhor, para que essas falhas e essas fraquezas não sejam preponderantes em nossa vida. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe nossas fraquezas e nos conduza à vida eterna. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria
de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Rita está pedindo aqui pela saúde do seu nonô. Mas ele está bem, Rita? Vamos rezar então pelo seu Zé, pedindo oração para a família também, para a Rita, para toda a família. Né? Vamos preparar então para ouvir a primeira leitura. A primeira leitura é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois da passagem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua, e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Vamos nos preparar agora para meditar junto com o Salmo 33. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Todos. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouça os humildes se alegrem.
De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face, alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Medo nós temos, mas a fé supera o medo. Pensou o medo sozinho? O que seria de nós? Agora vamos à segunda leitura, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, depois 17 a 18. Nós falamos da prisão de Pedro na primeira leitura, agora vamos falar da prisão de Paulo. A gente fala que é dia de São Pedro, esquece de São Paulo. Os dois são pilares da igreja. Os dois são importantíssimos no âmbito da difusão da fé e, sobretudo, no testemunho dessa fé com a própria vida. Então vamos aqui. Timóteo era um amigo de Paulo, companheiro de Paulo, do projeto no trabalho de evangelização. Aí Paulo diz para Timóteo, segundo alguém diz que é uma carta escrita depois, isso não importa para nós agora. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado, me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Edson Marques, Deus te abençoe, viu? Estamos juntos. Vamos então agora
preparar-nos para o Evangelho. Na cruz inverso, sem ser Israel, e tu, São Paulo, doutor das gentes, na dor da espada ganhaste o céu. Agora, pois, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Sois de Deus oliveiras frondosas, candelabros de intenso fulgor, sempre duas coroas de rosas, dando a Roma perfumes de amor. Feliz São Pedro, Essa Maria, nós já pedimos no início, falamos da sua, do Luiz Alberto. 2 anos. Bonito ele falando, né? 2 anos da Páscoa definitiva do meu irmão. Isso mesmo. Sua sobrinha Débora Duarte, né, Elizabeth? Vamos rezar para ela. Deus abençoe, viu? Vou até anotar aqui. Débora. São Pedro, o céu cordeiro, na cruz inverso, sem ser Israel. E tu, São Paulo, doutor das gentes, na dor da espada ganhaste o céu. Agora, pois, rogai por nós, rogai por nós, Agora, meu irmão, minha irmã, vamos ouvir o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 16, 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. São Pedro, o céu cordeiro, na cruz inverso. Adilson, um abraço para você, viu?
para Meire, para os meninos. Adilson foi meu colega de segundo grau, né? Fez parte dos 3 mosqueteiros, os 3 homens que formamos lá no magistério. Cecília, Deus abençoe você. Dona Aparecida, Cardoso, Pitucho. Muito bem. Pois é, meu irmão, minha irmã. É muito apropriada essa liturgia de hoje. Porque ela nos toca muito em todos os momentos, mas sobretudo agora, nesse tempo difícil em que nós estamos atravessando. É bom que se diga, estamos atravessando, não estamos parados nesse tempo. Ah, mas eu estou parado em casa. Não está parado. Nós estamos sempre dinamicamente prontos para a melhora, para a mudança, para a transformação, porque nós somos cristãos. E a identidade do cristão é a identidade do túmulo aberto, não do túmulo fechado. A palavra que o cristão deve ouvir é a palavra de Jesus, aquela mesma palavra dita a Lázaro quando estava sepultado e havia 4 dias e com mau cheiro. Lázaro, vem para fora. É isso que nós devemos ouvir, essa palavra. Essa palavra de libertação. Essa palavra que nos deixa perfeitamente entender que o cristão de verdade, identificado com Jesus, ele não fica preso, não se prende a nada, porque a direção é a vida e a vida eterna. Então a gente vê aqui a primeira leitura mostra a prisão de Pedro. Pedro foi preso, todo mundo sabe por quê. Porque pregava o evangelho. Foi perseguido porque pregava o evangelho. E eu digo para vocês, com toda certeza, que isso não é só da época de Pedro e de Paulo. É difícil hoje pregar o evangelho. Continua sendo difícil. Porque o evangelho ele incomoda. Incomoda esquemas já preparados, prefixos. Incomoda interesses. Incomoda todos aqueles que agem contrariamente à proposta de Jesus. Que, claro, de uma forma superficial, pode até dizer que são cristãos, mas se for analisar bem, não tem tantos cristãos assim não. Existem pessoas eufóricas, né, diante das celebrações, eufóricas para tirar foto de astros da fé, né? Existem essas alegorias da fé. Claro que nem todo mundo que está ali está por alegoria. Mas existe mais alegoria, mais modismo em torno do nome Jesus do que propriamente o segmento. Porque o segmento de Jesus é muito fácil. Ele não cobra muita coisa. Como os judeus, né, o povo de Israel que tinha que seguir 613 mandamentos. Mandamento de Jesus é o mandamento do amor. É pelo amor que nós construímos a igreja verdadeira de Jesus. Onde tiver no mundo alguém que ama, pode ter certeza que essa pessoa faz parte da igreja de Jesus. Essa pessoa é fiel a Jesus. Imagina a quantidade de gente que, nessa pandemia, sobretudo,
quantidade de gente que se coloca como sacrifício, entrega a sua vida como sacrifício, pelo bem das pessoas doentes, pelo bem das pessoas afastadas, das pessoas isoladas, das pessoas tristes, desanimadas, né? São pessoas que estão aí, atuando em nome do amor. As campanhas, empresas até, que estão fazendo campanhas belíssimas, ajudando. Tem muita gente ajudando. Tem muita coisa boa acontecendo nesse tempo de pandemia. Às vezes a gente enxerga só a pandemia, mas não enxerga o que essa pandemia também é capaz de provocar, além do medo, da doença, da contaminação. E pode ter certeza que o amor de Deus, ele está presente daquele que verdadeiramente é cristão. Mas como eu estava dizendo, claro que isso tem um preço, né? Isso tem um preço. O preço é a perseguição. Evidentemente que hoje nós temos uma Constituição que não permite perseguição com morte, que pelo menos lá no texto está redigido, né, que todos têm direito a praticar a sua religião, a sua fé. Mas a gente sabe que lei não está no papel, né? A lei do papel, ela serve para julgamento jurídico. Mas a lei mesmo que segura o ser humano é a lei do amor. Isso aí se aprende através de família bem constituída, se aprende através de uma boa evangelização e se aprende, sobretudo, por uma boa educação. Eu sempre falo que a educação é o bater de asas do Espírito Santo. Que uma pessoa bem educada, ela vive com muito mais coragem, verdade, autenticidade, conhecendo, analisando, tendo espírito crítico diante das coisas. E aí vem, quem sabe, o sofrimento. O sofrimento daquele que sabe julgar e escolher. Daquele que, uma vez julgado e escolhido, que sabe julgar e escolher, ele também passa a se comprometer. E nesse compromisso é que realmente é difícil. Porque muita gente não gosta ainda quando a gente fala de amor. Falar desse amor fútil aí, isso aí não estou falando não, falando do amor mesmo, amor cristão. Esse amor cristão que nos leva a acolher a todos, a amar a todos. Isso é problemático, espinhoso até hoje. E sempre vai ser. Eu não sei por que as pessoas... tem hora que eu fico pensando, meditando, meu Deus, seria tão bom, né? Se as pessoas tivessem alguma coisa dessa assim, no coração dela, elas pudessem dizer, a partir de agora, eu quero me esforçar para ser uma pessoa renovada por Jesus. Não, mas a gente fica cheio de coisinhas e tudo. E ainda persegue, se incomoda com aqueles que falam de amor, que falam de justiça, né? Que fala de acolher uma pessoa e deixá-la viver a vida dela do jeito que ela acha melhor. Eu não sei se eu estou errado ou não, mas eu vou aprendendo aí aos poucos com a própria vida, com a própria realidade, com o próprio evangelho. Eu vou aprendendo a olhar o outro, a outra pessoa, totalmente, isso é tão bom, gente, totalmente sem ameaças nos olhares.
respeitar todo mundo, tratar todo mundo bem e com dignidade. Mais uma pessoa que usa droga, não sei o que, eu não vou tratar, não. Uma pessoa que está presa, eu não vou tratar, não. Uma pessoa um transexual, eu não vou tratar, não. Nem chego perto desse povo, não. Chegando perto de mim, eu vou dizer, oi, tudo bem, como é que você está? Tratar com carinho e amor. Agora, a vida dele, eu não tem nada com isso. Né? Ou qualquer outra pessoa. Tratar bem. E Jesus vai mais longe ainda. Rezar até para os inimigos. Se perguntar a alguém de nós aqui, o que você pensa para o seu inimigo? Você pensa em matá-lo? Você quer ver o seu inimigo morto lá no caixão? Se o seu coração disser não, eu tenho uma certa incompatibilidade com ele, mas nada que leve a isso, nada, não quero o mal dele não. Aí porque você ama, sabia? Porque você compreende. Não dá certo. Como diz o povo, anjo de guarda não dá certo. Mas você não quer, ele tem o direito de ser como ele é. É o carinho que tem, as pessoas têm que ter com aqueles que ainda estão em processo. E todos nós estamos em processo. Tem alguém sempre melhor do que nós, sempre mais capacitado. E vai olhar para a gente, para mim, vai falar, e vai ter que ter misericórdia de mim também, porque eu também não cheguei onde ele chegou. E assim nós todos vamos caminhando. Mas esse caminho de misericórdia, de amor, esse caminho é um caminho muito espinhoso. Incomoda. O amor do jeito que Jesus pregou, ele incomoda. Por isso é que Pedro foi preso. Diz aqui que o rei Herodes prendeu Pedro, prendeu alguns membros da igreja, para torturar esses membros da igreja. Depois mandou matar Tiago, apóstolo, e vendo que estava agradando aos judeus, coisa, né? Aí mandou também prender a Pedro. E olha como foi a prisão de Pedro, hein? Parecia que era assim um malfazejo, assim, uma pessoa perigosíssima, né? Prendeu Pedro, colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, 4 grupos de soldados, com 4 soldados em cada um lado. Pedro estava na prisão, acorrentado, também entre 2 soldados ao lado dele. Os guardas vigiavam a porta da prisão. Tudo isso, olha o aparato. Mas diz que o anjo do Senhor tocou no ombro de Pedro e diz: levanta-te depressa. O anjo do Senhor. Essas linguagens bíblicas, elas são muito interessantes, né? Quando a gente passa a entender o que elas significam. Ninguém vai ficar lá na prisão esperando que alguma coisa venha e toque para levantar e tal, que não vai acontecer não, viu? Mas no Evangelho não está falando? Entenda, interprete. O que o Evangelho quer dizer aqui? Aliás, o Evangelho não, a leitura dos Atos dos Apóstolos. O Evangelho é depois. O que os Atos dos Apóstolos estão querendo comunicar? O que o autor quer comunicar aqui, né? Lucas. Que aquele que é cristão de verdade não fica preso. E aqueles que são cristãos de verdade não se incomodam e não permitem que o outro também que os outros ou o outro continuem presos. Porque diz aqui que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja rezava. Essa igreja aí dentro do perfil que eu já disse. Igreja enquanto povo ligados,
povo ligado a Jesus e a sua mensagem, né? Então, a igreja rezava, ou seja, todos estavam preocupados com Pedro. Pedro, primeira coisa, Pedro não estava trancado, porque havia oração e havia preocupação com a pessoa dele. Segundo, o anjo veio, tocou em Pedro. Não fala que o anjo pediu para abrir o portão, nada disso. De repente, ele sentiu um toque e era o anjo do Senhor. E todas as vezes que a gente fala que a Bíblia fala anjo do Senhor, entendamos que esse anjo do Senhor aí não é uma entidade que vem e toca a gente. O anjo do Senhor é essa força que Deus nos dá naquele momento mais difícil ou nos momentos difíceis nossos, para nos sentir livres. E essa força, essa intervenção, digamos assim, do Senhor, ela acontece quando cada um de nós também se preocupa com o outro. E a gente se transforma, então, em mensageiros do Senhor. Aquele que se preocupa com a dor do outro. Aquele que tem amor no coração e faz com que esse amor funcione em relação não só aos seus, à sua família, mas a mais as pessoas, aos todos os irmãos. A pessoa não se sente presa. E cada um pode fazer essa experimentação. Por que eu falei que é muito importante essa pregação nesse momento que nós vivemos agora? É porque muita gente acha que estar livre é estar andando lá na rua. E às vezes não é liberdade. Exatamente prisão. Uma prisão travestida de liberdade. Porque a pessoa está presa. Ela está presa à sua ignorância, à sua prepotência, à sua inconsequência, não é? Sua cabeça dura, sua falta de entendimento, sua falta de maturidade. Não, que é isso? Meu direito de ir e vir. Engraçado, né? Nunca a Constituição foi citada tão controversamente como agora. Meu direito de ir e vir. Eu tenho esse direito. Vai, ué. Para ver o que acontece. Não está afrontando nenhum esquema de governo, não está afrontando ninguém, está afrontando a própria vida sua e a vida do irmão. Então, nem todo mundo que quer sair para a rua, porque não quer ficar dentro de casa, porque fala que dentro de casa é uma prisão, e às vezes uma prisão terrível para muita gente. Eu estava falando ontem no programa, o que significa a casa da gente? A casa da gente significa o local de total liberdade. É o lugar onde a gente se sente bem, se sente seguro, se sente confortável. Mas aqueles que acham que a casa é prisão, aí é difícil. Não pode sair na rua, ou não deve sair na rua, mas em casa não fica. Então, gente, vamos para outra compreensão. Não importa se eu esteja na rua quando posso estar, ou se estou dentro de casa quando tenho que estar dentro de casa. O importante é como está o meu espírito para enfrentar ou a liberdade ou a prisão. Né? Como está meu espírito para enfrentar isso? Nós podemos viver essa realidade de Pedro. E mais uma vez eu volto aqui no texto. Pedro estava acorrentado,
vigiado por dois ladrões, sei lá, pode ser também, 2 soldados, e também no portão tinha gente vigiando. E diz o texto que Pedro dormia. Oh, que sono gostoso, hein? Sono da paz. E eu pergunto a você que está me ouvindo agora, e pergunto a mim mesmo, será que nós, diante de tantas dificuldades, não é só essa da pandemia, não, diante de todas as dificuldades, é coisa dali, é coisa de cá, não sei o quê, a gente tem condição de estar em paz com a gente mesmo? É possível fazer isso? É possível. Porque se a gente não trabalhar o interior da gente, tudo vai ser prisão. Tudo vai ser muito, muito insuportável. Viu? Então, a pergunta é essa. Eu estou confinado? Não. Eu estou em distanciamento social? Não. Apenas fisicamente eu estou. Mas eu posso me sentir livre e tocar também na vida do outro, para que ele também esteja livre. Esse momento bom para a gente fazer isso, para a gente exercitar a liberdade, vê-la de outra forma. E aquilo que eu falei sempre, falo muito, eu repito tanta coisa também, né? Mas sempre eu falo. Quando eu estava lá no São Cristóvão, fui pregar na cadeia, usando esse mesmo texto aqui, dos Atos. Falei para eles assim, olha o tamanho da grade, ó. Peguei esse na grade, olha o tamanho da grade. Não sai mesmo, hein? Vocês não saem mesmo. O máximo que vocês podem fazer é colocar a mão para fora aí, ó. Não dá para sair mesmo. Eu olhei assim, falei, ah lá os guardas lá, ó. Todo mundo olhando para vocês. Não sai daqui mesmo. Mas você sabia que vocês não estão presos? Se vocês não quiserem, aí regalaram os olhos, eu expliquei. Porque tem uma coisa que ninguém pode prender. A vontade de querer mudar. Essa é a liberdade. É dessa forma que nós vamos classificar quem está preso e quem não está. Alguém pode estar dentro de uma cadeia, sentindo-se livre para voar e voando. E alguém pode estar voando lá fora, livre e totalmente preso. Eu dizia para eles, olha, isso que vocês estão vivendo aqui é apenas uma punição da lei dos homens, que também, claro, está ligado à lei de Deus, porque isso é para que vocês melhorem, para que vocês pensem, reflitam naquilo que vocês achavam que era liberdade, naquilo que vocês achavam que era bom, nessas coisas todas que trouxeram vocês para cá. E agora é o momento da liberdade, agora é o momento de voar. Agora é o momento de dizer, olha, eu não quero essa vida para mim mais. Vocês já estão libertos, agora só esperando o tempo do processo jurídico, da prisão. Mas diante de Deus, todo mundo pode estar mudado agora, porque a sua mudança entrou na cadeia, sem precisar pedir licença nem arrombar muro, arrombar a grade. Se a gente não tiver esse tipo de liberdade interior, a gente vai ficar preso. E sempre preso. Sai de uma prisão, busca outra. Porque liberdade, quando a prisão pela liberdade, ela é muito pior do que a prisão pelas grades. Com certeza. Mas Pedro estava ali livre. O anjo foi abrindo tudo, chamou Pedro. Pedro não achava não sabia o que estava acontecendo, né?
E o anjo do Senhor está tocando em nós também. Quantos anjos tocando na nossa vida? Quantos anjos querendo que nós estejamos alegres, que nós aguentemos essa pandemia? Quantos zaps eu recebo, quantas orações, quantas anedotas, quantas piadas, quantas coisas boas nós recebemos nas redes sociais. Tudo isso é tentativa do outro de não permitir que a gente continue preso. O mundo está cheio de anjos, cheios de mensageiros do Senhor, tocando as nossas vidas. Maravilha. E por que que nós, o que precisa para que nós possamos estar livres? Reconhecer que Jesus é o único, é o Messias, o Filho do Deus vivo. Que Jesus não está atrelado à morte. E para reconhecer isso, é preciso reconhecer como Pedro, o próprio Pedro que estava na prisão, aquele mesmo Pedro que reconheceu com sua fraqueza. Pedro era um dos apóstolos mais, digamos assim, não sei que palavra que eu vou usar aqui, é a palavra que nós usamos no dia a dia, que você sabe, mais tapados. A simplicidade muito grande, pescador. Lembra daquelas histórias? Não sei se vocês pegaram isso, mas eu peguei aquelas histórias antigas que os nossos avós contavam a respeito de São Pedro, das burrices que São Pedro fazia ao lado de Jesus. Sempre levava tinta. Na Bíblia fala isso. Pedro sempre não entendendo as coisas, traindo Jesus. Pedro perdeu a fé muitas vezes. Pedro foi aquele que não entendeu quem era Jesus como Messias. Mas esse Pedro foi capaz de, quando Jesus perguntou: o que andam falando de mim por aí? Jesus quis fazer, né, saber como é que estava o ibope dele, né? Aí perguntou aos discípulos, aos apóstolos, perguntou assim: olha, o que andam falando do Filho do Homem? Filho do Homem é Jesus, viu? Essas coisinhas tem que explicar, porque às vezes a gente fala, as pessoas não sabem o que está falando. Filho do Homem. Lá na roça, filho do homem é filho do patrão. Filho do homem chegou aí, ó. Era o filho do patrão. Papai falava. Hoje nós temos que tomar cuidado, porque o filho do homem está aí. Mas o filho do homem aqui no Evangelho é Jesus, para mostrar que ele veio do ser humano, nasceu no ser humano, né? Filho do homem. E ao mesmo tempo ele tem outro título, que é o Filho de Deus. As duas divindades, né? Homem e Deus se misturando. Então, esses dois títulos que ele sempre aceitava que falasse: Filho do Homem e Filho de Deus. Então ele pergunta assim: mas aqui, o que estão falando de mim por aí? O que falam do Filho do Homem? Falam tanto de coisa, senhor. Uns falam que o senhor é João Batista, outros falam que o senhor é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Ou seja, o povo estava achando que Jesus era um elemento do passado, né? Porque João Batista foi aquele que veio preparar os caminhos de Jesus. Ele já tinha apresentado Jesus. Jesus já estava presente, né? Jeremias e os profetas eram aqueles que encorajavam o povo com a promessa messiânica, ou seja, a promessa de Deus mandar um salvador para o povo, um libertador, um ungido. Mas isso já era passado, a realidade já estava acontecendo. Então Jesus deixou essas opiniões para lá e perguntou para os discípulos: e para vocês que andam comigo, para vocês que estão sempre testemunhando o que eu faço, para vocês, quem sou eu? Aí bonito, Pedro toma a palavra em nome dos outros, ele não falou por ele, em nome dos outros, e disse: tu és
tu és o Messias. Não é um, não, o. Quando esse o, pronome definido. O Messias, o Filho do Deus vivo. Nessa hora, apesar das fraquezas, apesar da burrice, apesar das limitações de Pedro talvez seria o menos indicado para chefiar a comunidade apostólica. O menos indicado, o mais rude, o menos entendido. Esse Pedro foi elogiado por Jesus quando Jesus disse a ele: muito bem, Pedro, esse aí não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Isso é para mostrar, gente, que Deus age nas nossas fraquezas, viu? Ninguém precisa ficar aí desanimado porque é fraco, porque é pecador, porque é julgado por esse, por aquele. Não, Deus não lhe abandona. Deus revela coisas maravilhosas em nós, independente de quem sejamos, quem somos. E aí, por isso, ou seja, pela resposta acertada, por tudo que, pelo reconhecimento seu da minha pessoa, é nessa fé que você demonstrou agora que eu vou te dizer, viu? Simão Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, olha aí, pedra, sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Existe uma celeuma aí na sociedade, né? No mundo religioso, sobretudo, sobre essa palavra de Jesus. Quem é a igreja mesmo que Jesus está falando aqui? A minha igreja. Os católicos mais tradicionais, fundamentalistas, vão dizer: não, essa igreja é católica. Essa igreja é a católica. Outros vão dizer: não, no catolicismo você não acha nada não, porque lá é uma religião assim assada, tem imagem, tem ídolo, um tanto de coisa que inventam. Então é aqui que é o lugar verdadeiro, aqui que se encontra a salvação. Nós temos a salvação para te dar. Fácil, né? Jesus não está se referindo a briguinhas religiosas, não. Não está se referindo a grupos que entre si brigam. Não. Nem disputas religiosas. Jesus está se referindo aqui a todos aqueles homens e mulheres de boa vontade que acolhem a sua proposta de vida, de amor. Isso aí tá, o amor, ele ultrapassa a religião. O amor ultrapassa qualquer barreira que a gente queira dar a ele. Por isso Jesus o coloca como o único mandamento. Eu vou construir a minha igreja, não em Pedro, na pessoa humana dele, porque não foi um ser humano que revelou isso a ele. Eu vou construir a minha igreja sobre a fé, a profissão de fé de Pedro. O reconhecimento de que sou o Messias. Ali que eu vou construir a minha igreja. Que o dia que nós reconhecemos que só Jesus Cristo, e quando eu falo só Jesus Cristo, não é pegando esse chavão que está aí por aí, não. Quando eu falo só Jesus Cristo, eu estou falando só o amor. Só Jesus, ou seja, só o amor, né? É capaz de trazer a firmeza para nossas igrejas, a nossa também católica. Nossa igreja católica e todas as igrejas são convidadas a todo momento a fazerem parte da igreja de Jesus Cristo. Tá vendo? Nós não somos a igreja de Jesus,
mas nós podemos fazer parte da igreja de Jesus. E aí o poder no inferno não tem para o inferno, não tem para o mal, não tem para o lado contrário, né? E aí a gente recebe o quê? Jesus dá as chaves. A imagem de São Pedro com aquela chave na mão, muita gente não acredita ainda que São Pedro está lá com a chave na porta do céu. Isso foi folclorizado, né? São Pedro. Tem gente que acha que tem, com toda essa cosmologia que nós já sabemos hoje, que a ciência explica e tudo, mas tem muita gente achando ainda que o céu é um lugar assim cheio de anjinho voando, tal. E tem São Pedro com a chave na porta lá, fiscalizando quem pode entrar, quem não pode, hein? O negócio é feio, cada briga lá, menino. Pois é. Então não é isso, é a porta do céu. Quando nós, mesmo fracos, mesmo pecadores, quando nós amamos, somos abertos à vida, à bondade, à paz, à justiça, nós somos felizes. Como diz lá o início do Sermão da Montanha, bem-aventurados, né? Aí nós somos felizes. O céu está aberto para nós. Aí nós podemos nadar de braçada. Por quê? Porque nós temos confiança, nós temos liberdade verdadeira, nós não nos prendemos a picuinhas, nós sabemos julgar o que é certo e o que é errado, enfim, o céu está aberto, as possibilidades estão abertas, pode ir, pode tentar, que vai conseguir, tá? É vida aberta. E aí, gente, nós podemos fazer a ligação entre o céu e a terra. Triste quando a gente desliga essas duas realidades, né? Não. E nem separa quem é do céu, quem não é do céu. Não. Não é separar ninguém. Nós temos que unir as pessoas com a nossa missão, mesmo que essa missão possa trazer algum tipo de perseguição e incômodo, mas que essa é a missão nossa. Fazer com que o céu aconteça aqui na terra. Tá? A constantemente fazer essa ligação. E só em Jesus nós podemos fazer isso. E finalmente, nessa conversa nossa, né, porque eu não vejo, é uma conversa livre, tranquila, finalmente nós vamos então falar sobre São Paulo. São Paulo foi martirizado em Roma pelo imperador Nero. E aqui na leitura, ele estava preso. Escreve, da prisão, ele escreve ao seu colaborador de missão, Timóteo. Ele diz assim: caríssimo, né? Quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Já estou me oferecendo a Deus. Estou me oferecendo como oferta. Que bonito, hein? Aproxima-se o momento da minha partida, ou seja, da minha morte. Já estou na prisão, vão me matar. Aí ele fala, aí começa a coisa linda. Combati o bom combate, foi difícil, mas guardei a fé, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Não é? Está reservada a coroa da justiça. Estou nessa situação, mas o Senhor está sempre do meu lado. Ele me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. Eu fui libertado da boca do leão.
e o Senhor me libertará de todo mal, me salvará para o seu reino celeste. O testemunho que ele dá a Timóteo, na prisão, falando de liberdade. Na prisão, afirmando que está garantida a liberdade dele e a proteção dele, vinda do Senhor. Esses dois homens de Deus, esses dois apóstolos, Pedro e Paulo, hoje têm um papel sempre, e hoje nós celebramos essa entrega deles. E celebramos, sobretudo, a força, a liberdade e a paz que eles sentiram nos momentos mais difíceis da vida deles. Passamos todos esse momento difícil. A grande pergunta é: estamos com medo? Estamos tranquilos? Estamos com liberdade interior? Ou não? Vamos avaliar nossa vida? Vamos reconhecer que Jesus é o Senhor? Que Ele é filho, filiado ao Deus da vida? E que Deus não nos abandonou? Porque a toda hora tem anjos dele, mensageiros dele, nos tocando, pela televisão, pela internet, pelas conversas, por tudo, pelas redes sociais, pelo pensamento, pelo exercício da fé. O anjo de Deus está nos tocando e dizendo: vamos andar, vamos seguir. Calça a sandália. Sandália é o símbolo do caminhante. Vamos caminhar, vamos à frente. Prisão ficou para trás. É isso, meu irmão, minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rogai por nós. É nosso momento de oração. Obrigado, Senhor, pela vida de Luiz Alberto Coelho. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que a vida é eterna. Obrigado por essa certeza e de que aqueles que já foram estão nos ajudando com a vida que levaram. Que Luiz Alberto Coelho seja mais um companheiro nosso de oração e que tudo que ele fez e viveu possa agir em nós da forma que Ele nos ajude a chegar a Deus. Marcelo Oliveira, lá de Governador Valadares, que saiu aqui do Brasil, já estava trabalhando lá nos Estados Unidos e lá faleceu repentinamente. Queremos pensar nessa família. Sobretudo durante um mês, esse mês todo,
em que ele vai ter que ficar lá esperando a vinda aqui para o Brasil. Como essa família vai ficar? Já está ficando. Um jovem que sai em busca da vida, uma vida melhor. Assim como os irmãos de Jacó, os filhos de Jacó, os irmãos de José, foram para o Egito em busca de situações melhores. Esse rapaz então morre lá. Muita força para a família, para os amigos. Débora Duarte pedindo por ela saúde, paz. E mais alguma coisa que vocês queiram pedir, se quiser colocar aqui no vídeo. Pela passagem de aniversário de Virgínia Pepe. O Nácio está pedindo aqui. Cardoso, Deus abençoe, viu, Cardoso? Te dê muita saúde e paz. Pedro Vinícius, Deus abençoe você, viu? Você busque sempre conhecer o mundo, as realidades e tomar o seu caminho, que é o caminho melhor para a sua vida. Por todas as pessoas, famílias que estão passando dificuldades, dores, tristezas, desolação, nesse momento em que tantas pessoas morrem. Por aí ou mais, 54 mil pessoas mortas. Mas também a alegria de ver que tem tentativas, os anjos do Senhor estão tocando nos cientistas. E já está saindo uma vacina. Deus não está parado, Deus age constantemente no mundo. Nós agradecemos, Senhor, e vos pedimos, um membro da família da Elizabeth, que está preso no vício, o que nos consola que não existe prisão eterna. Acolhei, Senhor, nossas orações, nossos pedidos, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos terminar então o nosso encontro, com a alegria de ter conversado com vocês. Eu não tenho pressa não, viu? Quando é missa, agora eu tenho que treinar para as missas de 50 minutos, né? Opa, vai ser difícil. É o entusiasmo que eu tenho pela palavra. Eu tenho muito entusiasmo. Então a gente fica conversando. Eu sei que muita gente pode achar que está demorando. Mas primeiro que nós estamos em quarentena, né?
É o momento da gente aproveitar, de estar junto, de conversar. Eu sempre falo que uma conversa não é mesmo uma coisa assim, uma liturgia fechada e cheia. Não, não é nada disso. É uma conversa tendo como interlocutor Jesus Cristo e sua palavra, o seu evangelho. Tem coisa melhor do que esse tipo de conversa, não é? Que Deus nos ajude. Proteção para todos. Olha, leve isso a sério. Não fica achando que está preso, não fica pior para a gente, tá? Façam coisas boas. Procure coisas gostosas. Às vezes na própria televisão, que as pessoas falam tão mal dela, mas nesse momento ela serve tanto. Tem tantas coisas engraçadas, você pode rir. Rir sem preconceito, porque às vezes a pessoa fica assim, não vou rir disso não, porque isso aí é imoral, porque não sei o quê. Tudo está na cabeça da gente. Vamos desarmar para o mundo, vamos ver o mundo de maneira mais leve. Porque é cheio de limites, não posso isso, não posso aquilo, não posso ver isso, não posso ver aquilo. Essa visão de Deus que a gente tem de uma maneira muito perversa, não é? Não. Quem tem TV fechada aí, TV por assinatura, tem tantas coisas boas, você pode escolher aquilo que você gosta, documentário bom, não é? Programa humorístico. Tem muita coisa boa sendo oferecida pra gente aí. Vamos. Não estamos presos. Estamos limitados. Presos não. Ninguém fica preso não, gente. E eu, da minha parte, sinceramente, é tanta coisa que eu tenho que fazer, eu até esqueci que existe o lá fora. Não me faz falta, não. Eu não sabia que eu tinha vocação para monge. E tenho. Você também tem, viu? Tem que ter. Eu tô tranquilo aqui dentro. E aqui é só 2 cômodos. 3 cômodos. Quer enfeitar? Enfeito com... Sabe o que é isso aqui? Ninguém vai saber o que é isso. O Nais sabe. Eu já falei para ele o que é isso aqui. Esse enfeite meu. Sabe qual é o meu enfeite? De cenário? Pé de Orapronobis. Eu quis levar isso lá para a roça, mas não teve jeito. Aí plantei aqui, depois eu levo. Cresceu aqui dentro de casa. Agora eu posso colher Orapronobis aqui de dentro. Tudo bem. Coisa de Mário. Vamos rezar então, terminando? Concedei-nos, ó Deus, por este encontro, por esta palavra, por essa conversa, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Valéria foi minha aluna. E muito boa aluna, viu? Muito aplicada, responsável, hein, Valéria? Eu estava olhando seus filhos. Como é que tá grande, hein? Valéria e Cristina, minha querida aluna. Lá do... não sei quanto foi, quinta, né? Como é que foi? Não sei mais. Eu sei que foi minha aluna lá. Enfim. Vamos receber a bênção de Deus, né? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que essa bênção
desça sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. Se você tem mais de 55 anos de Opa, idade e opa, você ainda opa. não sabe falar inglês, então não pule esse vídeo de jeito nenhum. Do dia 6 ao dia